Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na primeira aula a gente conversou um pouquinho sobre neurociência, sobre as nossas crenças limitantes, sobre a influência das emoções e dos sentimentos quando a gente vai aprender alguma coisa, principalmente uma nova língua. E a gente falou também sobre as diferenças entre um aprendiz visual, sinestésico, auditivo e muito mais. E técnicas de PNL que a gente pode usar para identificar as nossas crenças limitantes e ajudar a gente a começar a aprender uma nova língua. Então, hoje a gente vai começar com a língua em si. Então, uma coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte: eu sei que vocês têm a sua língua materna e essa língua tem várias regras, mas quando a gente vai aprender uma nova língua, essa nova língua tem novas regras. E essas regras, elas se baseiam em como essa língua foi construída ao longo dos anos. O inglês, por exemplo, ele teve influência de várias outras línguas, inclusive dos vikings, línguas germânicas, do latim. Então, é uma língua diferente do português e, obviamente, vai ter regras diferentes do português. Então, a gente não vai tentar encaixar a regra do português na língua inglesa. É outra língua, com outra cultura, e a gente vai ver isso com mais calma. A primeira coisa que a gente vai aprender é sobre os pronomes. Os pronomes, eles são muito importantes na língua inglesa, porque, diferentemente do português, a gente não pode usar um verbo sozinho na frase, a não ser que você esteja dando uma ordem. Por exemplo, fique quieto, be quiet, sit down, sente-se. Se você está dando uma ordem, você pode usar o verbo sozinho na frase. Caso você não esteja dando uma ordem, o verbo não pode ficar sozinho na frase. Se a gente for usar a regra do português para o inglês, por exemplo, fui ao mercado. Em inglês seria went to the market. Não faz sentido, porque o verbo ele não está conjugado de uma maneira que você possa entender que eu fui ao mercado. Então, você vai precisar usar o pronome. Hoje a gente vai conhecer, ou rever para muitos, os pronomes pessoais, tá? Os pronomes pessoais, eles vão substituir um nome do sujeito da frase, quem faz a ação na frase. O que muitas vezes as pessoas confundem é que, às vezes, quem faz a ação na frase não é uma pessoa, né? Por exemplo, a cadeira me machucou. Você pode falar isso, né? E a cadeira não é uma pessoa e não é um animal, mas no caso ela é o sujeito da frase. Ela quem faz a ação. Então a gente tem que entender um pouquinho isso. Os pronomes pessoais em inglês são o I, que é para eu, you, você ou vocês. O you, ele é tanto singular como plural. Ele vai ser usado para uma pessoa, você ou vocês. You students, vocês alunos, estudantes. Você tem o he, que é para ele. Uma maneira de lembrar isso é, pelo menos na minha época, o He-Man. Quem conhece o He-Man, aquele desenho que era um herói? He. O He-Man é o he, ele. She, quem lembra da She-Ra? Essa é da minha época, a She-Ra. She é para ela. Você tem o it, que ele vai substituir animais e objetos. Mas também você pode substituir o tempo. Por exemplo, the weather, o tempo. It pode substituir the weather. Você pode substituir sentimentos, por exemplo, a paixão, né? The passion. Em português é meio diferente, mas você pode substituir sentimentos pelo pronome it também.
O próximo é o they. O pronome they é quando você quer substituir duas coisas, dois animais ou duas pessoas, sendo elas um homem e uma mulher, ou duas mulheres, dois homens ou várias pessoas. Você substitui por they. O próximo seria o we. We vai substituir eu e você, nós. Eu e você, ao invés de falar you and I, você vai falar we. Desses pronomes que eu mencionei, dois deles você não pode mudar. Só existe uma forma, que é o I e o you. Se você tem um texto que vai repetir o I, é só o pronome I, não existe substituição. E o you é a mesma coisa. Você não consegue substituir o you numa frase para não repetir, você coloca um outro nome. Não, é you. Vamos entender um pouquinho através desses exemplos aqui. Então, por exemplo, Mary went to the market. A Maria foi ao mercado. Olha só, estou repetindo novamente. Mary met John. A Maria encontrou o John. Mary and John decided to have some ice cream. A Maria e o John decidiram tomar sorvete. De novo, Mary forgot to buy what she had to. Olha quantas vezes eu estou falando Mary. Mary, Mary, Mary and John, Mary. Então, o que a gente faz? Para soar melhor, a gente vai substituir o Mary e o Mary and John por um pronome. Qual que é o pronome de Mary? Qual é o pronome para o feminino? Lembra da heroína? She. Mary and John. Qual que é o pronome pessoal para duas pessoas? They. Então, vou substituir aqui por they. E aqui, Mary forgot to buy what she had to. Ela esqueceu de comprar o que ela tinha que comprar. Como eu já tenho o she aqui, então esse último Mary eu posso deixar. Então vamos ver como ficou agora o nosso textinho. Mary went to the market. She met John. They decided to have some ice cream. Mary forgot to buy what she had to. Ficou muito melhor. A gente não precisou ficar repetindo Mary, 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 Mary and John, Mary, Mary. Vamos para o próximo exemplo aqui. I. Tá vendo? Isso que eu digo que não dá para substituir o I. O I sou eu. A única maneira que eu tenho de substituir o I seria se eu falasse a Milena. Assim, sabe quando você fala para a criança, a Milena quer um pouquinho do seu sorvete. A Milena, dá um pouquinho para a Milena. Mas normalmente a gente não fala assim, é o I. I have a dog called Shira. Eu tenho um cachorro chamado Shira. Aí de novo, Shira is a very smart dog. A Shira é um cachorro muito esperto. Olha só, já tem duas vezes. Shira, de novo, loves to chase other dogs. A Shira ama perseguir outros cachorros. É verdade isso. Aí aqui, the other dogs, eu tô repetindo de novo aqui. Os outros cachorros run from Shira. Os outros cachorros fogem. Esse run é de correr, mas aqui significa run from, fugir de. Eles fogem da Shira. Então, olha quantas vezes eu repeti Shira, 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 Shira. Então, eu vou lá. Shira, primeiro Shira, tudo bem. Porque você precisa de uma referência. Se eu começasse aqui já com it, ia ficar estranho, porque, tá,
I have a dog called, tem que ter o nome dela. Então, a primeira frase a gente coloca a referência, a gente coloca o nome. Agora aqui, uma pergunta. O seu cachorro, você chamaria o seu cachorro de it, que é para coisas assim, animais em geral, ou você chamaria de she or he, ele ou ela? Grande pergunta, não é? Como que acontece na realidade? As pessoas, os nativos, quando tem um cachorrinho que faz parte da família, eles não chamam de it, eles chamam de she, que é ela, ou de he, que é ele. Porque eles têm aquele carinho, aquele afeto pelo animal, então, quando é animal de estimação, está ok de falar she or he. Se é fêmea, she, se é macho, he. Mas tomem cuidado, porque é uma maneira informal de fazer isso. Se você escrever um texto formal sobre um cachorro, você vai ter que substituir pelo pronome it, porque vai estar errado. Então, nesse caso, como a Shira é minha cachorrinha, eu vou chamar de she. Quase she, Shira. She is a very smart dog. Shira loves to chase other dogs. Aqui, eu vou colocar o she de novo, para ficar mais curto. E aqui, como tem other dogs, e na frase seguinte, other dogs de novo, então eu vou substituir aqui tudo isso, the other dogs. Qual que é o pronome pessoal para mais de 2 cachorros, no caso, 2 coisas? É o they. They run from Shira. Agora, aqui, tem uma coisa estranha aqui, né? Esse pronome aqui, ele é um pouquinho diferente, tá? Porque ele não é um pronome pessoal do mesmo tipo. Ele vai ser usado como objeto da frase. Ou seja, o objeto da frase é aquele que recebe a ação. Então, nesse caso, eles correm da Shira. Quem está fazendo a ação? Quem está correndo ali? The other dogs. Quem que está recebendo a ação? A Shira. Nesse caso, o pronome ele vai ser diferente, tá? Que a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? See ya! Bye!